Oi, Brasil. What a week. Captain is Wednesday. Nossa, gente. Semana de trabalho presencial pra mim, no caso. Que é sempre uma semana mais cansativa. Hoje é quarta e eu já tô morto. É sobre isso. Você voltou de táxi ou de... Com certeza. Eu não tenho mais talento pra pegar o ônibus, não. É aquilo que eu já falei. Eu vou pro presencial 3 vezes por mês, né? 3 dias por mês, na real. Então, faz mais sentido gastar um pouquinho mais com o táxi mesmo do que ficar me matando pra pegar a condução. Se fosse todo Ainda dia. mais pra sair do Itaim, né? Então, se fosse todo dia, ok, mas não vou morrer por conta disso. Eu não vou revelar nomes. A pessoa nem tá mais na empresa, mas enfim. Mas eu não vou revelar nomes. Mas tinha uma pessoa que trabalhava comigo que um dia, num momento, assim, numa conversa casual, soltou que ela gastava, tipo, R$700 de táxi por mês. E a gente, tipo, por quê? E aí a gente descobriu que a pessoa morava, sei lá, 15 quarteirões da empresa. Tipo, um caminho que facilmente ela poderia vir de ônibus ou a pé, enfim, de várias formas, bicicleta. E ela vinha de Uber e voltava de Uber todos os dias. E é o famoso Uber de... o Uber deu só R$5, R$6. Chega no fim do mês. Exato. Vem cá, caras. Mas enfim. Enfim, a semana está cansativa mesmo pra mim, que não estou trabalhando presencial essa semana. Mas nossa, eu não sei o que tá rolando. Assim, na verdade eu sei algumas coisas, mas tô muito exausto. E é isso, gente. O episódio hoje é sobre exaustão aqui. Exaustão, aquele processo. Sobre estafa. Exaustão é aquele processo que você suga o ar, né? E é isso. Tá. Ok. Tipo, o exaustor. Exato. Né? Você acha que a gente tá literalmente precisando de férias? É isso. Sim. Inclusive, vem férias. Porque... tá foda. Férias mesmo é só em outubro. Sim. Semana que vem eu tenho uns diazinhos pra tirar, mas são 3 dias. Eu tenho uns dias pra tirar também se eu quisesse, mas o problema é que no momento não vai ser oportuno. É que querer não é poder. Exato. Sempre, né? Exatamente. Eu te entendo. Mas eu queria falar hoje sobre um tema, que foi um tema que a gente meio que percebeu. Um tema. Essa semana passada. Lá vem, acho que eu já sei até o que é. Que é como é difícil fazer amigos ou manter amizades depois que você tem mais de 30 anos. Ou mais de 40, porque fica pior. Exato. Porque assim, na verdade tem várias questões, né? A gente passou pela pandemia, né? E toda a questão da pandemia, de ficar em casa, né? Como a gente já falou aqui 1 milhão de vezes, vocês escutam o podcast desde o começo. Eu e o Rô, a gente estava durante muito tempo full estágio pandemia, assim, a gente não saía pra absolutamente nada. Talvez o som tenha mudado agora, porque eu tinha esquecido de ligar o equalizador, ou talvez não mude nada. Tá, ok. E a gente ficou muito tempo em casa, então a gente perdeu contato de um monte de gente, né? A gente já falou que a gente não gostava desse lance de fazer videochamadas e tudo mais. Então a gente acabou perdendo muito contato, e aí amigos que a gente tinha próximo faleceram, amigos se mudaram pra longe, né? Então a gente meio que ficou muito isolado. E sei lá, uma coisa que eu venho falando com o Rô há muito tempo é que eu estou um pouco cansado disso. Eu quero voltar a ter amigos, ver amigos, sair com pessoas, ter vida social. Porque assim, eu sou uma pessoa extremamente social. A pandemia me tirou um pouco isso, mas eu ainda me sinto uma pessoa muito social.
E o Rodrigo não é uma pessoa tão social. Na verdade, eu não sou nada, né? Enfim. Ele não é uma pessoa tão social. E aí, eu sinto que é tanto injusto eu exigir que você acompanhe a minha socialidade, quanto eu abdicar da minha socialidade para acompanhar você. E uma coisa que as pessoas normais fazem nesses casos é ter amigos, olha só, né? Porque aí, por exemplo, se você... Gente, para de brigar vocês dois. Porque aí, se você não quiser sair, ou se você não tá na vibe, tudo bem, porque eu posso sair, gastar a minha socialidade com outros amigos, outras pessoas. É muito pesado quando a gente não... tá foda. É muito pesado quando a gente não tem, porque acaba que toda a carga emocional nossa, né? Tipo, eu jogo toda a minha carga emocional em cima de você e dos gatos. E vocês que sustentem. E vice-versa, né? Isso não é muito saudável. Uhum. Né? Então, a gente tá nesse processo aí de reativar amizades, chamar pra sair. Oi, sumido, vamos dar uma saída e tal. E ontem saímos, inclusive, com amigos nossos, olha só. Em plena terça-feira. Em plena terça-feira. O que foi uma coisa também, não foi exatamente o seu caso, né? Mas eu já estava na rua. Uhum. Então eu saí do trabalho e já fui lá pro centro encontrar esses amigos. O que facilita o social, né? O que super facilita, porque você saiu daqui de casa e ainda saiu tarde, porque você acabou ficando um pouco mais tarde, até um pouco mais tarde no trabalho. Uhum. Não te falei isso ainda, mas sexta tem aniversário de um amigo meu. Lá em Pinheiros. Só que sexta eu vou estar trabalhando em casa. E além de tudo, é sexta, que é o dia geralmente que eu estou pra morrer, né? E aí eu fiquei pensando que eu queria muito ir, que eu gosto muito dele. E eu espero encontrar forças até lá, porque às vezes, na maioria das vezes, o que acontece é isso, me faltam forças para fazer esse movimento de sair de casa, sabe? E eu nem posso culpar a pandemia por isso, porque eu sempre fui meio assim, né? Sim, a pandemia só aumentou um pouco, né? Só catalisou. Então, mas sei lá, tipo, eu sou uma pessoa preguiçosa, você sabe, você é meu namorado, meu marido aí há 11 anos, você sabe que eu sou preguiçoso. Mas, às vezes, justamente como eu gosto dessa coisa de ser uma pessoa social, e tipo, sei lá, meus amigos vão ficar felizes, essa pessoa vai ficar feliz se eu for. Eu tenho muito esse pensamento. Então, do tipo, o fato de eu vou ficar muito feliz porque essa pessoa está feliz consegue vencer a minha preguiça. Entende? Uhum. Às vezes eu vou com preguiça, mas eu vou. Porque é mais importante eu ir do que não ir, entendeu? Certo. Às vezes é um pensamento. Mas eu sempre acho que as pessoas não vão necessariamente se importar se eu não for. Porque vai ter outras pessoas lá também. Mas você é você. Não é, por exemplo, como se só tivesse me chamado e eu não fui. Então, mas aí você tá pensando amigos no quantitativo e não no qualitativo. Não sei, eu acho que eu tô pensando de forma geral só. Não, porque sei lá, por exemplo, eu quando eu chamo as pessoas, tá? Mas aí sou eu. Eu chamo porque eu quero aquela pessoa, não porque eu quero números. Então, tipo, se você não vai, não é tipo, uma pessoa a menos veio. Não, é tipo, o Rô não veio. O Rodrigo especificamente, entendeu? Mas sou eu, né? Acho que isso, não sei, isso é bem relativo. Acho que pode variar de pessoa para pessoa, porque não tem aqueles eventos, por exemplo, que às vezes você chama alguém só porque não ser, ia ficar um pouco chato de você não chamar. Sim. E que aí você pensa, putz, eu vou chamar essa pessoa, porque se eu não chamar vai ficar muito chato. Se ela for, ótimo. Se ela não for, tudo bem também, sabe?
Ou às vezes eu fico pensando também em não colocar pessoas em situações muito constrangedoras. Então, por exemplo, meu aniversário tá chegando, por exemplo. Aí eu comecei a pensar em pessoas que eu convidaria. E aí algumas pessoas eu fui depois cortando da lista, porque eu pensei, esta pessoa não tem qualquer relação com nenhum desses outros círculos aqui. Então, a não ser que ela leve alguém, ela vai ficar sozinha. E isso, pra trigar minha ansiedade, dois palitos, porque eu vou ver que a pessoa tá ali sozinha, provavelmente se sentindo desconfortável, e eu vou me sentir na obrigação de ficar ali perto dela o tempo todo e não conseguir interagir com as outras pessoas, porque eu não quero deixar ela sozinha. Sim. E de certa forma, eu que coloquei ela naquela situação, sabe? Entendi. Então eu tô pensando ainda, não decidi se eu vou fazer alguma coisinha no meu aniversário esse ano. Mas já tô considerando quem são as pessoas que eu vou convidar. Tem pessoas que eu vou convidar porque vai ficar chato se não convidar. E tem pessoas que eu optei, apesar de eu conseguir. Esse é o que é um ponto. São pessoas que eu gosto, pessoas que inclusive algumas eu não vejo há algum tempo e gostaria de revê-las, mas não faz sentido chamá-las para o meu aniversário, porque não vai ter muito. Aquela pessoa não vai se contextualizar ali, sabe? Ela não vai conhecer ninguém e tal. Então eu prefiro eventualmente, em outro momento, marcar um jantar com essa pessoa, sabe? Sim. Eu acho que faz mais sentido. E tem aquele lance que a gente tava falando também, que é dos formatos desses encontros, né? Tipo, de aniversário, por exemplo, que você falou. Que é tipo, tem um aniversário mesão, que é uma mesa num restaurante, ou enfim, onde seja, que senta todo mundo na mesa, e aí você tem esse momento onde, tipo, as pessoas são obrigadas a conviver entre elas. Ou sei lá, chamar as pessoas pra sua casa, né? Aqui pra casa. As pessoas vão estar todas na mesma sala, elas vão ter que em algum momento conversar com alguém. E tem um aniversário, evento anexo, né? Que é do tipo, sei lá, vamos num bar ou vamos numa balada. O meu aniversário vai ser lá, mas a balada acontece. Então, tipo, se a pessoa não tiver ninguém que ela conhece, ela pode vir te dar um beijo e falar, não, tô por aqui e tal. E viver a vida dela na balada, né? É uma opção também. Então... Mas eu te entendo um pouco, assim, esse lance é uma questão, assim, do tipo, eu sempre gostei de fazer esses grandes gatherings de várias pessoas e era sempre esse drama, porque fica o clubinho, né, das pessoas, amigos da vida, amigos do trabalho, amigos da faculdade, fica cada um num canto, assim, as pessoas meio que não se misturam, né? Tanto que eu sempre acho mágico quando as pessoas começam a conversar, assim. E isso me faz muito mal, porque eu me sinto na obrigação de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso que eu não gosto muito de fazer festa, fazer coisa em casa, fazer esse tipo de reunião, porque pra mim é sempre... Nossa, quando acaba, eu tô exausto, do tipo, corri uma maratona, sabe? Eu tô exausto fisicamente e psicologicamente de ter que lidar com aquilo, porque... Não é porque, tipo, a festa é minha e eu sou anfitrião que eu tenha que ser o centro das atenções. Não é isso. Inclusive, quanto menos eu puder ser o centro das atenções, melhor. Mas eu fui a pessoa que colocou todas aquelas outras ali, sabe? Elas vieram porque era meu aniversário, porque era minha festa, enfim. E aí isso me deixa muito ansioso. Muito, muito, muito ansioso. É diferente, por exemplo, quando você faz uma festa e aí você é o motivo da festa. Eu fico mais tranquilo porque eu tô só ali orbitando. Então eu me sinto até mais à vontade de interagir com as pessoas e de fazer esses meios de campo e tal, porque as pessoas não estão lá por mim. Elas estão por você. Eu estou só ajudando. Entendi. Sabe? Ansiedade social é uma coisa muito difícil de lidar e tem gente que não entende porque eu sou assim, mas a essa altura da minha vida eu vou fazer o quê? Caguei, né? Se as pessoas não entendem, o problema é delas, não é meu.
Assim, não, a sanidade social é real, assim, tipo, acontece, realmente. Sim. Eu já presenciei você tendo problemas com isso, então eu sei que, tipo... Você já me presenciou tendo crises enormes, né? Sim. Eu não ia falar isso aqui ao vivo, mas já que você tá falando. Tipo, meia hora antes do evento, o Rodrigo, tipo, só olhando pra mim com o olho arregalado, falando, eu vou cancelar. E eu, calma, amor, respira, vem cá, dá um abraço, eu te ajudo. Vou estar lá do seu lado, ninguém vai ficar sozinho, eu vou conversar com as pessoas. Ai, é horrível. Isso posto, além disso, a gente também tem tentado, nos finais de semana, sair mais, não ficar só o tempo todo em casa, enfim. Exato. Esse fim de semana a gente tinha uma programação extensa até, que a gente só cumpriu metade, porque a gente ficou estragado, mas um dia de cada vez. A gente vai contar, inclusive? Um fim de semana de cada vez. Não sei se a gente precisa contar todos os detalhes. Não todos os detalhes. Mas assim, sábado a gente saiu pra jantar, né? Sim. Não, pode falar. Você quer falar alguma coisa sobre? Não, é que eu ia falar que foi maravilhoso, mas aí você vai contar sobre o jantar, ou não? Não, já ia. Não, então deixa eu contar sobre o jantar. Porque Rodrigo me levou no restaurante lá no Itaim, né? O centro ali de Sampa. Eu te falei que tinha opção. Sim. Itaim e Pinheiros. Você que não é muito diferente, né? Tá. A diferença é que um é o Sampa e o outro é o Sampa Vegan, mas é a mesma coisa, basicamente. Mas é um restaurante interessante porque é uma culinária japonesa, pode-se dizer, mas com twists, assim, do tipo, não é prato de cardápio, vamos colocar assim. É menu degustação. Não é isso que eu quis dizer, do tipo... Porque, por exemplo, quando você vai num lugar e você pede um bife a cavalo, o bife a cavalo é um bife a cavalo em qualquer lugar. Mas quando você vai num restaurante que não é cardápio, que não é quando eu falo de cardápio, é do tipo padrão. À la carte. Não, é porque não é isso. Não é sobre a forma como você pede os pratos que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer do tipo... Existem restaurantes que você vai e come a comida como é o padrão daquela região, vamos colocar assim. Certo. Então, por exemplo, você vai num lugar e pede um bife a cavalo, vai ser sempre o bife a cavalo daquele jeito. Você pede uma massa molho pesto, vai ser sempre a massa molho pesto. E tem os lugares assinatura, que é do tipo... O bife a cavalo deles não tem um prato que chama bife a cavalo. Tem, sei lá, um bife que é parecido com bife a cavalo, mas tem as coisas específicas daquele lugar específico, entendeu? Esse lugar é meio que isso para comida japonesa. Então eles usam os mesmos ingredientes, muitas das preparações são parecidas, mas eles dão todo um twist. Então, por exemplo, eles colocam pimenta sriracha na comida fria, que é uma coisa que não é muito comum na comida japonesa. Eles usam alguns ingredientes ali mais específicos, não é só aquele basicão assim. E é bem gostoso, é bem interessante. Como chama? Itsushi. Itsushi. É bem interessante. Eu achei que a parte quente é muito mais interessante do que a parte fria do menu, degustação. Mas é gostoso. Sim. Eu conheci porque eu fui lá com o pessoal do trabalho, num dos presenciais da vida. E aí eu queria levar o Telo já há muito tempo e aí rolou. Aí é aquela coisa, né? O pobre chega lá e fala, hoje tem rodízio? E o garçom responde, menu degustação? Sim. Menu degustação, seu fudido? Foi gostoso. Foi bem gostoso. A gente comeu bastante. E aí a gente saiu de lá e a gente foi numa balada pela primeira vez em uns 3 anos. Porque mesmo antes da pandemia a gente já não ia em balada, né? Foi esquisito. Foi muito estranho. Porque tava muito cheio, tinha muita gente, ninguém com máscara. Tinha que apresentar comprovante de vacinação para entrar, mas até aí, né? E aí, nos primeiros momentos, eu fiquei... Os gatos hoje não estão deixando a gente em paz, né? Nos primeiros momentos, eu fiquei um pouco desconfortável e nervoso por estar numa aglomeração tão grande assim depois de tanto tempo. Uhum.
pensando nas possibilidades de contaminação e tudo mais, né? Mas isso passou e foi rapidamente substituído pela dor nas costas, né? Que é o meu outro grande problema. Eu não consigo mais... Ansiedade social e dor nas costas, é isso? Eu não consigo ficar mais em pé por muito tempo, por mais de meia hora, 1 hora no máximo, porque minha hérnia de disco começa a doer. E a gente ficou lá, a gente chegou lá, era 11h30, 11h40, alguma coisa assim, e a gente ficou até umas 4, porque a gente demorou horrores para conseguir pegar um Uber para ir embora. Sim. Então eu fiquei em pé muito tempo, as minhas costas já estavam doendo, tipo, desde a 00:30, assim. Sim. Mas foi interessante, foi curioso voltar a ver tanta gente junta no mesmo lugar. A balada em si tava mais ou menos, a música tava mais ou menos. A música tava bem X. Mas a gente queria conhecer, né? Então, bom que a gente já foi conhecendo, não vamos voltar. Eu realmente não tenho muita intenção de, também não. de voltar. Eu tava esperando uma coisa, cheguei lá, era outra. Então, não. Mas enfim, foi uma experiência. Foi uma experiência antropológica. Sim. Isso foi sábado, né? E dado o fato de que hoje é quarta-feira e não estamos com coriza nem nada, aparentemente deu tudo certo. Então, isso foi no sábado, aí no domingo eu queria ir numa feira de discos que ia ter, mas acordei sem qualquer condição de fazer isso. Então, sim, fica para uma próxima, um dia de cada vez. E aí na segunda noite a gente fez o teste caseiro de Covid, né? Porque eu ia ter o presencial começando na terça, né? Terça, quarta e quinta. Então achei que seria de bom tom. De bom tom fazer um teste para não levar nada para os amiguinhos, né? Sim. E a gente fez o teste, deu negativo. E também a gente segue sem apresentar sintomas, né? Como foi essa experiência de fazer o teste em casa? O que você achou? Foi bom pelo fato de que... Porque assim, era meio... Uma coisa chata do teste era que, tipo... É toda uma coisa, né? Do tipo... Por exemplo, normalmente as drogarraias... Drogarraia, Drogazil e Drogaria São Paulo, que tem os testes, né? Aqui perto de casa tem algumas dessas... Curiosamente, todas as que tem aqui num raio de, sei lá, 1 quilômetro em volta de casa, não fazem testes. Então a gente tinha que, tipo, despecar lá para imigrantes ou ir para outro lugar para poder fazer os testes. E daí tinha que marcar antes, agendar. Então é todo um rolê. Mas isso era a época que ainda não estava comercializando o autoteste, né? Sim. Eu digo assim, era todo um rolê o teste. Então o teste em casa ele tem essa facilidade, porque você pode comprar um monte, ter um monte lá e ir fazendo quando precisar e tal. Mas ao mesmo tempo é esquisito, assim, do tipo... os resultados dele não parecem tão sério, batido preto no branco quanto... Parece que não parece que é de brincadeira, né? Mas acho que talvez seja a nossa relação com esse tipo de teste, porque eu sempre lembro de amigos meus, por exemplo, que sempre fazem teste de HIV, aqueles do... que tem, às vezes, em parada, né? Que é esse da saliva, assim. E as pessoas, tipo, meio que não sentem que aquele teste valeu, sabe? Tipo, amigo, calma, valeu. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo compreender a lógica do tipo... Ai, não, porque todas as vezes eu, tipo, mandava fazer exame de sangue, daqui a 1 mês me ligavam pra eu ir lá buscar, tinha toda uma seriedade, e agora, tipo, ali 15 minutos na saliva, tá aí, é nóis. E assim, esse teste que a gente faz em casa, ele não é muito diferente do teste que o farmacêutico fazia na farmácia. Não. A questão é que era um profissional fazendo. Sim. Né? A diferença, aliás, é que era um profissional fazendo, mas não era muito diferente. E esses que a gente comprou, você tinha comprado na Drogaria São Paulo, é isso? Foi na São Paulo. Aí eu já comprei mais 2 na Droga Raia e foi 40 e pouco cada um. Os que eu comprei, os 2 foram 62, eu acho. Os 2 juntos foram... Os 2 juntos foram 62. Nossa, onde você comprou? Na Drogaria São Paulo. Tava na promoção.
Nossa, você pagou muito menos que eu. Eu paguei quase R$100 nos 2 testes. Só que na Droga Conde... É Droga Conde o nome? Farmaconde. Que é uma farmácia, uma submarca da rede Ultrafarma. É uma farmácia que tem basicamente só aqui na região da saúde. A gente está no reino da Ultrafarma aqui. E a Farmaconde é uma segunda marca deles, né? Eles têm os outros testes lá também, que são umas marcas que eu não conheço. Não que eu conheça todas, mas enfim. Que é tipo 30 e poucos reais. Ah, bem mais... ainda eu acho muito caro. Se eu não me engano, é um que eu vi propaganda no metrô, que tem uma propaganda de autoteste no metrô, que se não me engano, tem tipo uns 3 jogadores de futebol, assim. E a propaganda é uma coisa do tipo, teste não sei o quê, o mesmo teste usado pelos jogadores do Real Madrid. Uns negócios assim, sabe? Gente. Parece muito propaganda do início do século XX, que eram umas coisas assim. Ai, compre tal coisa. A Anitta usa. O fulano usa. Nossa. Eu achei muito engraçado. O teste oficial dos jogadores do Real Madrid. O teste do Neymar. Mas ainda é bem caro o teste. Mas assim, eu acho legal que finalmente, né, depois de 2 anos de pandemia, finalmente agora podemos comprar testes. Eu acho super válido, porque assim, é óbvio que a gente não precisa ficar fazendo teste ao torto e à direito toda hora, né? Até porque a gente não se expõe à torto e à direito toda hora. Mas uma situação, por exemplo, ai meu Deus, apagou o computador. Mas numa situação do tipo, a gente se expôs, sei lá, a gente saiu e daqui a uma semana a gente tem que ir. A gente combinou de ir na minha irmã, sei lá, tipo agora em agosto tem aniversário do nosso sobrinho, por exemplo. Acho justo e precavido. Eu acho justo e precavido fazer um teste antes. Sim. Se expôs, não tá exibindo sintoma, mas a gente sabe que tem casos que... Se bem que os casos assintomáticos não acusam no teste, né? Então, acusam. O problema todo do teste é o lance de que se você está assintomático, o falso negativo é muito possível. Ao mesmo tempo que ele é muito possível, se você está assintomático, você transmite muito menos. Por que isso, né? Porque quando você está sintomático, você vai produzir mais secreção, então mais fleuma, o seu olho vai lacrimejar mais, e você tem a chance de espirrar mais, né? Espirrar na mão, limpar o nariz com a mão. Logo, você inteiro vai estar mais contaminado, então você passa mais fácil. Então, tipo, tem essa coisa do tipo, se o seu teste der negativo, não necessariamente significa que você está negativo. Significa que, das duas, uma, ou você está com pouquíssimos não anticorpos, né? Pouquíssimo vírus dentro de você, então não está acusando, o que é uma coisa boa, porque vai ser mais difícil de você passar. Mas o lance todo é, tipo, se você realmente não está demonstrando nenhum sintoma, tipo, nenhum, o que eles falam é fazer um teste 5 dias após o contato, porque aí você, teoricamente, é a janela certinha. Só que isso também varia de cada variante uma para outra. Então, do tipo, eu acho que é mais do tipo, vai acompanhando, sabe? Se você realmente não tá com nenhum sintoma, nem adianta muito você fazer o teste. Você pode fazer por desencargo de consciência. Nesse caso, por exemplo, as minhas cunhadas e meus sobrinhos estão completamente isolados, basicamente. Então eu acho de bom tom que a gente faça o teste antes de ir pra lá, ainda que, tipo, não esteja com sintomas, mas, pô, eu saí, eu me expus e tal, então vamos fazer um teste. Ah, beleza, tô de boa. E aí vai, sabe? Mas sim, tem chance de dar falso negativo. Sim. Mas assim, como você disse, até agora a gente não manifestou nada. Fez o teste na segunda, mas ainda era um intervalo bem antecipado aí da janela, né? Mas, teoricamente, a gente tá ok. Sim. O que me deixa muito assustado, porque... assustado ou sei lá qual é a palavra. Mesmerizado, porque...
Desde que começou a pandemia, foi a primeira vez que a gente realmente esteve numa aglomeração hardcore. E ainda assim a gente não pegou nada. O que é bem chocante, a gente não pegou. E teoricamente a gente segue invicto. Sim. Até agora. Se a gente pegou, foi muito assintomático. Sim. E assim, eu já tô com a 4ª dose, o esquema completo, né? Já passou as 2 semanas depois que eu tomei a 4ª dose. Justamente na 6ª, antes da gente sair e tal. E logo abre pra você, né? Porque já tá no 35 Sim, mais. Teoricamente, semana que vem ou na outra. Já vai ser rápido assim? Arrasou. Aí toma da gripe. As pessoas também, não estão tomando. Ugh. Então a fila tá andando rápido, porque ninguém tá tomando. Que absurdo, gente. Pois é. Já toma da gripe também. Sim. Gente, tomem a 3ª dose, a 4ª dose, a 5ª dose. Sim, gente, por favor, pelo amor de Deus, sabe? Não é só a sua saúde, é a saúde de todo mundo que convive com você, sabe? Seja uma pessoa menos escrota, ou tipo, ai, nossa, eu tive que ouvir isso esses dias. Vou nem falar quem foi, mas tive que ouvir esses dias e tipo, ai não, porque eu não tomei nem a 2ª dose ainda, porque, nossa, eu morro de medo de agulha, nossa, que não sei o que lá, e tipo, tá, você tem tatuagens. Ah, não, mas é tipo, mano, só vira a cara pro outro lado, sabe? Sei lá, morde a língua, morde um tecido. Tipo, as pessoas precisam entender que tatuagem não. Vacina não é sobre você. Na verdade, eu pouco me importo com você. Se amanhã você caísse na rua duro, morto, não muda nada na minha vida. Eu não me importo com você, pessoa que falou isso. Nossa, eu tô muito curioso pra saber quem foi. Eu só quero que você tome porque o coletivo precisa de você, anjo cristal precioso. Porque você passa para outras pessoas. Então, se você estiver vacinado, é menos chance de que o negócio corra. Então, eu caguei pra você. Só toma a porra do negócio. Aí eu vou pôr no mudo pra você me falar quem foi. Pera aí, gente. Pronto, já sei quem foi. Só que é alguém, enfim, que eu não conheço, mas tudo bem. Mas acho que é isso por hoje. Hoje vai ser mais curtinho, porque a gente tá cansado. Tá bom, pode ser. Semana que vem vamos fazer um episódio sobre séries, porque a gente tem visto tanta coisa que seria legal comentar. Sim, semana que vem a gente vai ter terminado o que a gente tá vendo agora. Botei o Rodrigo pra assistir outro anime, gente. Que é o XX-Holic, que a gente já falado que ia assistir, né? Estamos assistindo. Você tá gostando? Eu tô gostando bastante. Ou seja, vou te colocar pra ver outro show do Dream Theater. Pode pôr. O que eu ia falar? Vamos fazer a lista já das séries que a gente quer falar? Vamos. Eu acho que a gente pode falar de Only Murders in the Building. A gente pode falar do Construindo o Quarto do Sexo. Do Construindo o Quarto do Sexo, que é o reality da Netflix. Do Futuro. O Futuro, que é outro... Da Netflix, um documentário também. XXX-Holic. Tá. American Horror Story Impeachment, que a gente só assistiu agora. Não é American Horror Story. É American Crime Story. Mas é um pouco horror também. Um pouco horror. Né? Impeachment. Eu acho que só. A gente viu mais coisa. Pensar. Miss Marvel, verdade. que mais? The Boys? The Boys. Vou anotar aqui. Se der, a gente fala. Tá. Que mais? What We Do in the Shadows acabou de começar a temporada, então... Não precisa a gente falar ainda. A gente já falou da nossa experiência com o Amazon Fire Stick, não? Não, acho que a gente pode deixar pra falar semana que vem. Que tá muito relacionado a tudo isso aqui que a gente tá falando. Exato. Tá.
Então é isso, gente. A gente vai pedir uma comida, porque mais uma vez não tem nada aqui. E estamos exaustos, eu não vou cozinhar hoje. E congelado, rouba, só tem as marmitinhas de almoço, então a gente não quer gastar na janta. Exato. Eu escrevi Streamio, o celular corrigiu para Artemio. Talvez a gente relembre de alguma outra coisa que a gente assistiu que não tá aqui. Tá. Mas aí semana que vem, então, é séries. Exato. É séries. Eu tô achando que a gente tá esquecendo muita coisa, mas acho que essas são as principais pra falar. Sim. Então tá bom, gente. Torçam pra gente chegar aí até o final dessa semana. Né, que tá bem difícil. E. Não, esquece. Não, eu ia falar para as pessoas. É porque o episódio que vem vai ser longo, porque a gente vai falar de muita coisa. Mas eu ia falar para as pessoas que eu vou abrir uma caixinha de perguntas para acumular perguntas. Para um dia que tiver menos temas, a gente fazer uma leitura de perguntas e respostas. Tá bom. Beleza. Então eu vou abrir no Instagram. Olhem lá no Instagram, @telocaeto. Tá. Então é isso, gente. Grandes beijos. Mua!